aos Efésios capítulo 5, por favor. Versículos 1 e 2. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém. Queridos, Quartas do Reino tem a ideia justamente de ensino, de a gente nos aprofundarmos em alguns textos bíblicos orientados e sugeridos pelo Espírito Santo. Alguns destes, bem verdade, que seguem como uma série, mas outras vezes o Espírito Santo interrompe algumas coisas e nos direciona para aprendermos determinados fatos. E esta noite guiou-me o Senhor a falar a vós outros e a você que está em casa, e bem como os irmãos que estão assistindo essa programação em outros horários, dentro de uma dinâmica de vida pessoal, de vida de cidadão do reino, de vida relacional, de como a gente deve agir, de como a gente deve viver ou nos comportarmos nos dias que vivemos. Qual seria o padrão ideal para que a gente possa ser feliz? Eu poderia dar um tema para esta meditação e perguntar: o que é que estamos fazendo da nossa vida? E diante disso, tecer alguns comentários e algumas ideias, segundo o apóstolo Paulo, que pode nos nortear. E se quisermos, bem verdade, tomarmos por base algumas coisas, assim o faremos. O capítulo 5, por completo, todo o capítulo é uma série de direções ou de orientações de como se comportar e de como viver nesse mundo tão cheio de dificuldades e problemas. Ele dá algumas palavras relacionadas ao fato de termos saído do mundo e de como devemos agir em relação àqueles que ficaram lá, não só em amor, mas evidentemente também sobre o prisma de não nos contaminarmos com as coisas que antes nós contaminávamos outros. E agora, libertos por Cristo, vivendo o Evangelho, vivendo o reino de Deus, Ele nos convida a termos uma atitude ousada, do que é copiar as atitudes de Jesus e o modus vivendi de Jesus. Ele nos ensina e nos convida a termos a ousadia de tentar parecer com Jesus, ao menos em algumas coisas. Se não conseguimos nos parecer em tudo, Ele nos convida a olhar os textos e as orientações que Ele mesmo nos dá e tentar aplicá-las na nossa vida no dia a dia, para que estas atitudes reflitam em si mesmo as atitudes dos quais o Cristo assim tinha e o nome dele seja em nós glorificado. E, portanto, ele nos convida não só a sermos imitadores, mas ele diz como fazer. E ele diz imitadores como filhos amados. Isso é bastante interessante porque geralmente os filhos tentam ou copiam ou têm por referência os seus pais. Naturalmente, se vivemos em família, os filhos procuram ter alguém no qual ele possa se espelhar. E naturalmente que se espelha no pai, seja para o bem ou seja para o mal. É bem verdade que algumas pessoas têm atitudes diferenciadas, mas outros replicam, seja no começo ou no fim da vida, tudo aquilo que os pais assim são em si ou vivem. Por isso que é uma responsabilidade imensa de pais transmitir aos filhos aquilo que eles recebem. Porque mesmo implicitamente, os filhos acabam copiando algumas coisas, algum costume que a gente tem. E sabe que é uma coisa estranha? Sendo pai e ao mesmo tempo sendo filho, a gente aprende isso ao longo da história, da vida, que é mais fácil aprender o que não é bom do que aprender o que é bom. É mais fácil, por exemplo, a criança aprender a arrotar onde não pode arrotar, do que aprender a ter bons modos. É mais fácil, por exemplo, liberar os gases nos lugares desajeitados do que guardar isso. É mais fácil aprender o que é ruim do que aprender o que é legal, o que é de boa conduta. Isso é um fato. E mesmo que você não ensine algumas coisas, mas o fato de fazermos, ainda que criança pequena esteja longe, mas viu, guarda na memoriazinha e um dia ele vai se lembrar de tudo isso.
Portanto, ser um exemplo é de praxe, uma atitude comum que pai deveria ter diariamente. E o apóstolo Paulo se utiliza desse exemplo justamente porque nós sabemos como é isso, como é copiar o modelo de pai, ou o exemplo de pai, ou o referencial de pai e mãe. E ele diz: faça assim como vocês faziam quando crianças e seus filhos fazem convosco, devemos fazer as mesmas coisas. Para isso, ele convida para um nível relacional. Por quê? Filhos só vão ser cópias idênticas de seus pais em caráter, em bondade, em honestidade, em santidade, em valores, se estes possuírem de fato e verdade um relacionamento abençoado entre pai e mãe. Porque, do contrário, a repulsa vem antes do exemplo. Então, tudo que ele vai querer ser é ao contrário daquilo que os seus pais assim o foram. Logo, o relacionamento é a base para que o exemplo seja fixado dentro dos corações. E ele diz de maneira muito clara que para fazer e agir como filhos amados, imitando o andar do Pai, é andar em amor, plenamente em amor. A síntese de toda a prenúncia ou a palavra, a pregação do apóstolo Paulo é andar em amor. Se a gente pudesse resumir tudo do que vamos fazer, agir, falar e como se comportar, então deveríamos simplesmente pegar essa frase e colocá-la em tudo em nossa vida, andar em amor. Porque a partir dela se desdobra uma série de relações interpessoais e de atitudes das quais a gente tem para com outras pessoas. Andar em amor. E é, portanto, sob essa base de andar em amor que ele diz: como Cristo também andou. E assim ele vos amou. E vos amou a ponto de entregar a si mesmo como sacrifício e oferta de cheiro suave ao Senhor. É esse andar de renúncia, de entrega, de cuidado, de desejo de estar próximo, de proteger, de abençoar, de respeitar, de honrar, que o apóstolo Paulo assim nos convida a viver. E dentro dessa palavra, ou dessa frase, andar em amor, eu quero te levar a pelo menos vislumbrar 4 ou 5 coisas importantes que ele nos leva ao longo desse texto bíblico, para, muito especialmente nesse tempo, nos lembrarmos de Jesus. Natal é uma época perfeita para se lembrar de como Jesus andou. Até porque as pessoas se lembram do Natal e prefiguram todas as luzes e todas as coisas festivas, não relacionadas propriamente a Jesus, mas o que o Natal significa para si mesmo, enquanto que presente, enquanto que comércio, enquanto que lucro, enquanto que estar reunido com um grupo de festejar. Se fosse simplesmente pelo fato de celebrar o nascimento do Cristo, então seria a época mais religiosa de todos os tempos. Mas longe de ser a época mais religiosa, é a época mais festiva, é a época mais comercial. E a época, evidentemente, mais relacional, porque muitas famílias se unem, pessoas se consertam e assim por diante. Parece que é até uma nostalgia, e essa nostalgia nos leva a antever algumas coisas de futuro, porque tudo que queremos é fazer um Natal legal para no ano novo estar tudo em paz, para entrar o ano novo com o pé direito. Geralmente as pessoas até fazem conceitos familiares para que o ano que inicia com o pé direito. Naturalmente, durante o ano a gente tem inúmeras discrepâncias, circunstâncias ruins, e vai chegando o ano, parece que o fim do ano parece que a gente está carregando fardos e fardos pesados, não só pelo cansaço do trabalho, mas evidentemente pelo estresse emocional e pelo lixo emocional que a gente vai guardando dentro do nosso interior e não o coloca para fora. E chega o final do ano, tudo que você quer é esvaziar a tua despensa. E portanto, o apóstolo Paulo nos dá algumas lições de como nós devemos fazer. E a primeira coisa que eu quero te levar, pulando algumas coisas aqui relacionadas à vida moral, do qual você pode fazer isso, ler em casa, até porque eu estou falando a pessoas, quero crer, que têm temor de Deus e que servem a Jesus. Então, naturalmente, algumas coisas que está aqui relacionadas ao fato de deixar a velha vida, muitos de nós já deixou, mas é importante que você leia em casa. Entretanto, se nós caminharmos um pouquinho e formos diligentemente até o versículo 15 e 16, ele inicia comigo esta noite uma série de ideias do como eu devo me comportar a partir desses 2 versículos, dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios que não têm conhecimento algum, mas como sábios, remindo o tempo, ou aproveitando bem o tempo,
porque os dias são maus. Perceba duas coisas importantes que Paulo cita aqui. Ele nos ensina que devemos aprender e saber como andar, justamente porque nos versículos anteriores ele expõe de maneira muito clara o perigo que nos cerca. Do mundo em que a gente vive e do mundo de onde saímos, esse mesmo perigo continua ativo. E ele nos orienta como devemos viver enquanto que esses perigos estão aí. Qual deveria ser a nossa forma de agir para com aqueles que não têm a mesma fé que nós? Qual deveria ser o modelo de nossas respostas? Como deveríamos nos comportar numa roda de amigos dos quais não comungam da mesma fé? Como deveria ser o nosso comportamento diante de palavras chulas, pecaminosas, palavras ou palavrões, como assim se diz? Como deve ser a nossa resposta às chocarrices, às piadas, às coisas que é legal no mundo, mas que para nós não tem mais sentido ser legal, porque tudo aquilo que defama outra pessoa, que põe para baixo, que tira o sarro, que abate, que judia, que não gostaríamos que fosse conosco, não deve por nós ser participativo e nem tampouco ser legal da nossa parte. É o que nos orienta de maneira moral e emocional. O apóstolo Paulo nos ensina a viver. Como quem resume dizendo: vocês agora não vivem mais no mundo, então não vos associem nas obras que o mundo produz, mas aprendei e saibam como deveis andar. E nessa resposta que ele dá, como devemos andar prudentemente, justamente porque andar em amor. A base, como disse, é exatamente isso. Por que, apóstolo Paulo? Porque ele diz: os dias são maus. E se os dias são maus, e se as pessoas têm as suas dificuldades relacionais, as suas crises, além de tudo aquilo que a gente tem de provação, então o que devemos fazer? Devemos aproveitar bem cada oportunidade, conforme diz o apóstolo Paulo. E dentro dessa perspectiva eu quero te levar a pensar em 3 valores muito importantes. Primeiro, é a vida que Deus nos concedeu. Aproveitar bem a oportunidade significa viver com qualidade. Significa procurar viver da melhor maneira possível. Aproveitar bem cada oportunidade significa você olhar para si mesmo e entender que a vida por si só já tem problemas o suficiente para que nos tire do sério, que nos faça perder o sono. E se a vida já tem problemas o suficiente, quer nós ou não, então deveríamos compreender uma palavra hebraica antiga que se chama carpe diem, e essa palavra traduzida significa: faça do seu dia o seu melhor momento, porque este pode ser o último. Dentro dessa mesma ideia, o apóstolo Paulo diz que aproveitar cada oportunidade, aproveitar o tempo que nós temos, é exatamente olhar para dentro de nós mesmos e perceber que a maioria das coisas de nossa vida depende de nós. A maioria das coisas que promoverão paz ou guerra depende unicamente de nós. A maioria das coisas que nos vai tirar o sono, vai nos provocar estresse ou depressão, depende de nós. A maioria das coisas do que nos irrita, nos deixa angustiados e que provoca doenças em nós, depende de nós. De como nós visualizamos e abraçamos as circunstâncias. E dentro disso eu aprendi ao longo do tempo que tudo que a gente quer é ser feliz e fazer com que a vida seja um repleto mar de felicidade o tempo todo. E felicidade nada mais é do que você ter as suas perspectivas realizadas. E quando a gente cria perspectivas, nós criamos expectativas. As perspectivas são geradas dentro de nós e de imediato, pela nossa ansiedade, nossa vontade, nosso desejo, até isso é até bom, mas nós criamos expectativas maiores até do que aquilo que deveria ser, e ficamos aguardando que essas expectativas sejam elas realizadas, e quando elas não são, então vem a frustração, e por conta da frustração, a decepção, e por conta da decepção, a gente tem que soltar em alguém, tem que colocar a culpa em alguém, ou tem que encontrar o culpado para nossas próprias escolhas, e assim por diante alguém vai ter que pagar o pato. E isso acontece tanto de nós para com o próximo, tanto do próximo para conosco. É uma batalha constante,
É um tempo de luta constante. Então o que deveríamos fazer era minimizar as nossas expectativas. Se colocarmos expectativas em cima de algo, deveríamos colocar o mínimo das expectativas. Para que quando viesse, podíamos dizer, superou a minha expectativa. Mas o grande problema é que a gente quase nunca supera a expectativa. Quase nunca. Quase todas as coisas que nós vamos fazer, nós sempre nos decepcionamos porque a nossa expectativa é sempre maior do que aquilo que a gente recebeu. É ou não é? Naturalmente, 99% das pessoas vivem essas decepções por conta do nível das suas expectativas. Vai chegando a época de Natal, por exemplo, e a gente cria expectativas de qual é o tipo de presente que a gente vai dar. Ou vai ganhar, pelo menos. E quando a gente está precisando de alguma coisa e tem essa cultura de se presentear em casa, então você começa a ver as indiretas ao longo de alguns meses anteriores. As indiretas são muito sutis. E daqui a pouco elas começam a se transformar em diretas. Depois elas passam a ser diretas já. Depois não tem nem na direta, meu irmão. Está aberto como um outdoor para que você veja de maneira clara. E a gente cria uma expectativa de que, como demos as indiretas e como foi legal, então vai ter uma resposta mediante a expectativa, um presente, geralmente daquilo que eu estou aguardando. E infelizmente, geralmente, se você não disser eu quero isso e negociar, nem sempre vem o presente, quanto mais a expectativa. É ou não é verdade? Geralmente vem uma desculpa. Então, o segredo é diminuir o tamanho da expectativa, para que a minha e a sua felicidade não encontre com a decepção. E se a expectativa é pequena, como já frisei, e a bênção for maior, então poderemos dizer superou a nossa expectativa, significa que o sorriso será infinitamente maior. Quer o apóstolo Paulo dizer que eu preciso olhar para mim mesmo e estabelecer os meus próprios filtros. Eu mesmo preciso colocar os meus próprios filtros. Eu mesmo preciso diminuir o meu nível de expectativa. Eu mesmo preciso aumentar o meu senso de realidade. Eu mesmo preciso observar as circunstâncias à minha volta e perceber que nem sempre eu mereço aquilo que eu espero, porque eu não fiz, não dei a quem eu deveria dar aquilo que a pessoa merecia. E a grande verdade é que a vida é feita exatamente de semeaduras e colheitas. Se eu semeio de maneira gradual e abençoadora na vida de alguém, e aquele a quem eu semeei não depositar nada na minha vida, de alguma maneira, aquela semente que eu fiz na vida de alguém, outra pessoa há de semear na minha vida de igual modo, para que eu tenha uma colheita igualmente igual, porque Deus é justo em todas as coisas, e tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, seja da terra que ele plantou, ou seja de alguém que deposita na vida dele. Você não fica sem colheita nunca. E as colheitas, sejam elas de trigo ou sejam elas de espinhos, sejam elas de coisas boas ou sejam elas de tragédias. E portanto, olhar para dentro de nós mesmos e entender que nós é que devemos cuidar para que a nossa vida seja equivalentemente boa. Cabe a nós a responsabilidade de aproveitar bem o tempo. E quando se fala de aproveitar bem o tempo, a oportunidade que estamos tendo, logo nos vem à cabeça a oportunidade de negócio, oportunidade de trabalho, e fazer o melhor para que ganhe mais dinheiro, para que cresça mais, para que tenha mais futuro. Oportunidade para nós se fala de negócios, se fala de emprego. Mas o apóstolo Paulo, quando fala de oportunidade, ele fala de um mundo abrangente, de uma vida abrangente. E ele está tratando de coisas relacionais aqui. Ele está tratando de vínculos emocionais, portanto, ele está falando de oportunidades que temos para com as pessoas que conosco vivem. Isso nos leva, segundo Paulo, a perceber que as nossas decisões, enquanto que caminhamos com pessoas, é que determinam o nível do ambiente que a gente está, se de paz ou se de guerra. É por isso que, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, quando depender de vocês, mantenha a paz com todos. Ainda que outros tentem tirar a guerra, mas se você pode escapar dela, escape. Se você pode não entrar em uma confusão, não entre. Se você pode ficar calado enquanto todo mundo debate, fique calado. Se você pode se ausentar de uma roda de discussão que você sabe que vai dar ruim,
Sabe quando você está vendo que os níveis hormonais estão aumentando e o nível da voz está crescendo e você sabe que vai terminar em coisa ruim? Já aconteceu isso com vocês em suas famílias no Natal? No Ano Novo? Nos aniversários? Vamos ser francos aqui. Quando reúne tudo aquela parentalhada que você não viu há um ano, e aí ficam 3 dias na sua casa, início de dezembro, e eles vieram para ir embora só depois do Ano Novo. Aí, meu filho, os 3 primeiros dias é uma festa maravilhosa, é tanta novidade, que você fica até 1 hora, 2 horas da manhã conversando, e acorda cedo e faz aquele cafezão, é uma bênção. Do 3º dia em diante, famílias, é assim mesmo. 3º dia em diante, os defeitos começam a aparecer, o cabelo já não é igual chegou, tudo ganha um tom diferenciado, a crítica começa a aparecer. Mas fulano largou a faculdade, nossa, não sabia, meu Deus, mas não podia. E pronto, já começou um estupim de discordância. E quando chega os 10º dias, ou o dia da festa, em que mais pessoas ainda chegam, aí você já está estressado com um monte de trabalho que tu está, afinal de contas, quando vem gente para tua casa, é o tempo que tu mais trabalha. É ou não é verdade? Porque tu quer servir da melhor maneira todo mundo, tu quer fazer o melhor para todo mundo. E todo mundo sabe sujar copo, mas ninguém sabe lavar. Não raras vezes você vai tomar água e não tem copo para tomar água, porque todo mundo já tomou. A água já acabou e ninguém te falou nada. E é por aí, irmão. E isso vai se avolumando, se avolumando, se avolumando. Chega um dado momento que quando você está no diálogo com todo mundo, você percebe que um quer falar mais alto que o outro. E quando o assunto se torna política, futebol ou religião, então guarda a faca. A gente já vê as mães indo para a cozinha colocando as facas na gaveta. Quando você vê que vai esquentar, sai fora. Pede para sair, como diz no Tropa de Elite. Sabe, vai comer um pastel. Vai dar uma volta, vai caminhar. Porque todas as atitudes de estresse que armazenamos dentro de nós mesmos não são colocadas pelos outros, são por nós mesmos. Os outros criam as circunstâncias, mas quem guarda o rancor somos nós. Os outros criam os problemas, mas quem fica com raiva e cria dificuldade interna somos nós. É quase igual disputa política. Você vê as pessoas em épocas de campanha discutindo, brigando, falando alto, quebrando amizades, quebrando alianças, quebrando laços. E fica 1 ano, 2 anos bicudo, o crente briga com outro crente, fica aquela coisa esquisita por conta de político A e político B, e daqui a pouco, quando termina a campanha, o político A e o político B estão almoçando no mesmo restaurante, tratando de quem é que vai assumir a secretaria tal, e os crentes estão brigados. E o mesmo acontece em família. Então o filtro, quem tem que colocar sou eu. Quem tem que saber que aquilo faz mal para mim sou eu. Quem tem que policiar para não falar coisas que não deveria falar sou eu. Ninguém coloca espinho dentro de você. Você e eu é que geramos os nossos próprios espinhos, mediante aquilo que a gente escuta. Eu aprendi com um pastor muito antigo, que já dorme no Senhor, pastor Augusto Herculano, e ele dizia: nunca sai de casa sem 2 sacolas. Nunca. Ande sempre com 2 sacolas, uma à direita e outra à esquerda. Na direita você mantém uma sacola que tenha fundos. Na esquerda você tem uma sacola que seja furada. E tudo que você vê que não vai te edificar, coloca na sacola furada. À medida que você sai do ambiente, você vai caminhando, aquilo que foi colocado ali vai cair pelo caminho e você vai deixar para longe, mas aquilo que foi interessante, guarda na sua sacola que tem fundo, porque vai te edificar. Um outro princípio que eu aprendi na vida e tenho tentado colocar em prática é que todo e qualquer diálogo, toda e qualquer conversa, todo e qualquer ambiente que eu estiver, tem que adequar a 2 princípios básicos. Ou é para aprender ou é para ensinar. Se qualquer diálogo, seja em família, seja em amigos, seja em escola, seja o que for, não servir para aprender ou para ensinar, é perda de tempo. Perda de tempo.
e vai provocar um tipo de espinho que você não queria. Então, diminua a sua expectativa em relação às pessoas e você sofre menos em relação a elas. Diminua a sua expectativa em relação às suas amizades e você vai sofrer menos quando a decepção chegar. E desculpa, queridos, pessoas decepcionam pessoas. Você nota que às vezes a gente decepciona até os nossos próprios animaizinhos de estimação, só que eles esquecem tão rápido que você faz assim, ele já esqueceu. Mas pessoas não. Pessoas se decepcionam e elas trazem a decepção para dentro de si. Se apenas se decepcionasse e jogasse fora, era uma coisa tranquila, né? Mas o problema da depressão é o que da decepção é o que a gente guarda dela. São o lixo que ela deixa em nós. E mesmo quando a gente tira a decepção dentro de nós, entendendo que só nos decepcionamos com pessoas que estão ao nosso lado, e tiramos, mas fica o lixo dela em nós. Passa 10 anos e você ainda está lembrando daquela decepção. Quer ver se for mulher. Homem até esquece com pouco tempo. Mas mulher, irmão, mulher se lembra da decepção da 3ª série. É, não é verdade? Quem dos maridos aqui nunca foi lembrado de algo que você fez há 20 anos atrás? Que você já pediu perdão pelo menos 25 mil vezes. E já foi perdoado 25 mil vezes, mas está lá. De tempo em tempo, aquele negócio, isso te ferrou. É, não é verdade? As irmãs sabem disso. E elas guardam tudo num baú bem secreto, irmão. E elas sabem onde está. Mesmo que seja uma pancada de coisa, elas sabem exatamente onde é que está lá. E na hora certinha elas te ferrou. Homem é jamais relaxado um pouco. Eles conseguem se perder um pouco mais. Então, diminua o seu nível de expectativa em relação às pessoas. Não crie expectativas maiores do que as pessoas podem suprir em você. Não crie. Você vai se decepcionar. Tem gente que casa imaginando que o marido vai ser um príncipe. E ele, na verdade, era o príncipe, só que dentro dele tinha um Shrek. E quando a lua apareceu, o Shrek também apareceu. Sabe, era só um chazinho que o cara tomou antes de casar. Não vigia na terra, cria pouca expectativa. Depende somente de nós. Por quê? Porque eu não posso controlar o comportamento das pessoas, mas eu posso controlar o meu comportamento. Eu não posso controlar as atitudes das pessoas para comigo, mas eu posso controlar as minhas atitudes para com as pessoas. E o melhor, eu posso controlar as atitudes das pessoas para não entrarem dentro de mim. Eu posso. Eu posso colocar um filtro. Eu posso. E que filtro é esse? Ande em amor. Quando você andar em amor e olhar as pessoas sob o aspecto como Jesus olhava, você vai perceber que todas elas são como nós, falhos. O grande problema de não andar em amor é que a gente cria critérios elevados demais a partir de nossa própria avaliação. E nós queremos que as pessoas sejam perfeitas daquilo que nós não somos. É justamente por isso que Jesus disse: por que você julga os outros? Por que você olha a trave no olho do teu irmão? Aliás, o cisco no olho do teu irmão se tu tem uma viga no teu olho? E nós somos exatamente assim. Nós estabelecemos um padrão para que as pessoas tenham de comportamento, mas nos esquecemos de estabelecer o nosso próprio padrão. E aí a gente eleva o nível de nossa expectativa em relação às pessoas do padrão que a gente estabeleceu. Por isso nos decepcionamos. Então faça como Jesus. Você não vai ver Jesus em momento algum guardando rancor dentro dele, guardando amargura, guardando decepção com as pessoas, frustração. E cá para nós aqui, vocês não acham que Jesus foi imensamente decepcionado? Vocês não acham que Jesus se frustrou inúmeras vezes em relação ao que as pessoas fizeram com ele? Durante 3 anos e meio, se você olhar os textos bíblicos, o quanto esses caras aqui fizeram bobagens. E se a gente observar no mesmo aspecto, nós vamos notar que fazíamos o mesmo que eles. E ainda hoje fazemos.
E como é que Jesus então conseguia ser feliz? Em meio à dor, por exemplo, na noite da ceia, em João 13. Jesus sabia que dali a 2 horas ele ia ser traído pelo amigo, negado por outro, abandonado por todos. E no meio de tudo isso, sabendo que vai enfrentar uma cruz, ele ainda confortou os discípulos, cantou um hino promovendo alegria no coração deles. Como é que ele tinha isso dentro dele? Ele usava o filtro de amor. Porque quando você ama, você sabe que são pessoas. E pessoas podem te decepcionar. Mas é justamente por conta disso que a Bíblia diz que o amor é sofredor. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Andar em amor. Quando Paulo diz, olha, aproveitai bem cada oportunidade, ele não está falando só de mim mesmo, de como eu devo viver legal. Então eu atribuo a isso em mais aspectos, mas posso lhes afirmar que se eu posso viver de maneira feliz, eu vou tentar ser feliz. Estou me lembrando de anteontem, segunda-feira, por exemplo. Eu saí de Porto Alegre 8 da manhã num voo para São Paulo. E a ideia era chegar em São Paulo e imediatamente embarcar já no outro voo para Dourados. E eu fiz uma série de programações aqui na segunda mesma tarde, à noite, terça de manhã e tal, e terça à noite e tal. E nós embarcamos, para sair do aeroporto já demorou uns 40 minutos. Tudo por conta de coisas assim incrivelmente absurdas para empresas grandes. Quando chegou em São Paulo, saí correndo e tal. Atravessei, quem conhece o aeroporto de Guarulhos sabe que é terrivelmente grande. E você sai de um terminal, tem que correr e andar, olha, mas muito grande para você chegar no outro. É uns 20 minutos de corrida. E eu cheguei lá, o avião estava dizendo tchau. Partiu, MS. Eu disse, mas eu? Aí daqui a pouco chegou outras famílias que vieram correndo atrás também. Meu irmão, o atendente com muito amor, mas muito amor mesmo. No guichê, a gente diz, mas e nós? E ele diz, se vira, vocês têm que ir lá no 36, não é comigo. Eu digo, mas se nos virar, nós já nos viramos em 5, vim correndo aqui. E ele diz, não é comigo. Eu disse para os senhores que é no 36. E virou as costas e foi embora. O nome da empresa é Gol. Treva. Já é, acho que é a 20ª vez que isso acontece comigo. Eu virei freguês. Aí fomos lá no 36. Meu irmão, quando chegamos lá, aí que nós assustamos mesmo. Porque tinha 2 aviões na frente de gente. E os caras querendo quebrar tudo e tal. E brabo, e vai, e brabo. E porque tinha gente que estava desde domingo ali no aeroporto. Venderam mais passagem do que podia carregar. Eles chamam de overbooking, né? E o povo perdido lá. O resultado foi que eu saí assim, muito irado, muito, mas me segurando dentro de mim, sabe? E quando eu cheguei lá, depois de 2 horas e 40 minutos em pé, na fila ali, esperando a sua vez, 2 horas e 40 minutos para você ser atendido ali. E os coitadinhos dos caras que estavam ali nos guichês não tem culpa, mas já tinham escutado de tudo, já tinha vindo até o guarda ali para poder tirar uns cidadãos ali. E eu comecei a pensar comigo mesmo, cara, eu tenho 2 coisas a fazer aqui. Ou eu vou me estressar, ou eu vou viver a vida. Ou eu vou deixar que esse ambiente me contamine. Ou eu vou assoviar uma canção
e vou entender que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E foi difícil, porque isso comecei a pensar logo na hora que eu cheguei. Mas 2h40 depois, o diabo ficava na minha orelha dizendo: fica bravo, rapaz, vai lá, rapaz. Você tem que se juntar quem está revoltado. Tal, se não revoltar, eles não vão te resolver o problema. E sem contar de muitos abelhudos que passou na minha frente, brabão, e conseguiu. E eu lá na fila. E eu sendo zen, paz e amor. E nego pulando na minha frente, indo lá e resolvendo o problema. E eu, Jesus, paz e amor. Glória a Deus. Não é fácil. Mas você tem duas opções. Ou você deixa aquilo te contaminar, ou você deixa o amor do Cristo fluir dentro de você e você ficar tranquilo. Tinha uma família cujos filhos estavam pequenininhos, já ali desde domingo, dormindo ali. Colocaram no hotel, mas chegou lá, o avião era outro avião, um rolo que você não quer saber. O resultado é que iria passar a noite lá e por fim conseguiram me colocar num voo para Campo Grande, tarde da noite. E quando cheguei em Campo Grande, até o moço me diz: olha, aí Campo Grande não é mais conosco, aí o senhor... Eu digo: mas você não tinha que me botar em casa? Tinha, mas o senhor está vendo aí como é que eu vou fazer e tal. Eu digo: tá bom, meu irmão, na bênção, olha, você já ouviu demais, você já escutou que Jesus é a paz que o teu coração precisa. Ele disse: cara, tudo que eu queria era essa paz dentro de mim hoje. Eu digo: então, dá um segundinho, por favor, enquanto você segura o computador aí. Eu coloquei minha mão bem em cima das passagens e digo: Senhor, em nome de Jesus, traz a paz para o coração desse jovem aqui, tal. Mas esse rapaz, quando eu terminei de orar, ele olhou para mim assim, com o olho cheio d'água, e disse: eu queria que todos fossem assim, que nem o senhor. O senhor segura aqui um pouquinho que eu vou resolver. Foi lá dentro e voltou e diz: olha, vai ter um táxi te esperando. Os outros tiveram que dormir em Campo Grande, eu vim de táxi. E o que é melhor? O táxi é um casal de desviados. E de Campo Grande aqui nós viemos falando de Jesus e se alegrando nas lembranças que eles tinham de Jesus. Tudo tem um significado. Cabe a nós decidir que tipo de contaminação nós vamos ter. Que tipo de contágio nós vamos viver. Ou para o bem, ou para o mal. Isso acontece na fila do banco, isso acontece na lotérica, isso acontece lá no atacadão, principalmente no final de ano agora. Isso acontece na sua casa, na hora que é um banheiro só e tem 25 para tomar banho. Ou às vezes é 2 banheiros, um entupiu. Isso acontece. Você que determina qual vai ser o ambiente que você vai construir. Então, coloca no seu coração: eu vou andar em amor. Minha sogra vai vir em casa, vou andar em amor. A do Vanildo vive na casa, ele tem que viver em amor. Ande em amor, vive em amor. Mas ele não só fala de mim. Deixa eu caminhar para terminar. Na sequência dos textos, Paulo leva 3 outros aspectos da vida que eu simplesmente vou citar. Ele leva um aspecto da vida relacional entre marido e mulher. Ele leva um outro aspecto relacional da vida em família. Ele leva um outro aspecto da vida social. Da vida de marido e mulher, naturalmente, ele dá 2 conselhos que se desdobram, colocando cada um no seu devido lugar, mas ambos conectados sobre o mesmo aspecto de amor. Ele diz às mulheres de maneira muito amorosa. Primeiramente, antes dele falar às mulheres no capítulo 5, versículo 1, no último versículo do capítulo, no último versículo do capítulo 5, antes de chegar no capítulo 6, o versículo 1, ele diz que
devemos nós todos nos sujeitarmos uns aos outros em amor. Então ele coloca todos no mesmo pacote, dizendo: olha, a vida para viver legal é você andar em amor e se sujeitar. O que é se sujeitar? Renunciar a algumas coisas. Significa que para você se dar bem com pessoas, nem sempre você vai ter que ter razão. Significa que para se dar bem no meio de uma convivência, às vezes seja feliz, mas perca a razão. É muito melhor perder a razão e ser feliz do que sempre procurar ter razão. Então ele leva para o aspecto relacional de marido e mulher, e ele começa dizendo: mulheres, vocês devem ser sujeitas aos seus maridos em amor. Assim como a igreja é sujeita a Jesus em amor. E ele fala dessa sujeição não de uma forma escrava, não de uma forma opressora, não de uma forma dominadora, mas por desejar se submeter, se sujeitar em amor, isto é, fazer por amor, conviver por amor. Mas no mesmo aspecto ele fala para os maridos e diz: agora, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Se para as esposas ele apenas diz: sujeitais aos seus maridos em amor, para os maridos ele diz: morra pela sua mulher, dê a vida por ela, cuide dela da melhor maneira possível. Significa, portanto, que a submissão e a sujeição da esposa ao marido é uma tarefa difícil. Sim, não é de longe que vocês já ouviram toda a história de que mulher gosta de mandar. Fala a verdade. E na prática, meu irmão, elas não só gostam, elas mandam. Conversa com o Adão, ele vai te explicar. Cara, eu estava de boa, obedecendo a Deus aqui. Ele falou isso para Deus: eu estava aqui o tempo todo, Senhor, eu te obedeci por milênios, sabe? Dei nome a todos esses animais aí, ó, não te desagradei em nada, estava aqui. Mas o Senhor vem, me traz a Eva. Mudou tudo. Ela começou a mudar o vaso de lugar. Essa árvore que eu tinha chamado de manga, ela chamou de jaca. E ela me manda comer as frutas que eu não quero comer, Jesus. Eu quero comer arroz e feijão. Ela me bota um prato de legume e diz: come, meu bem, com muito amor. Come, meu bem. Mas elas mandam, com muito amor, mas mandam. Conversa com Abraão, ele vai te contar o que era Sara. Conversa com Isaac, ele vai te contar o que era Rebeca. Tem uma prosa com Jacó, meu irmão, com José, com Moisés. Você vai ver que todos tinham a mesma circunstância. Porque elas literalmente são mais inteligentes, têm mais força, faz tudo ao mesmo tempo, graças a Deus. E a gente faz uma coisa de cada vez, graças a Deus, mal feita ainda. Somos assim, graças a Deus. É só olhar, meu irmão, é só você chegar e abrir a porta do teu guarda-roupa. Olha lá, tua esposa arrumou ele semana passada. Olha como é que está hoje. A gaveta que estava em cima está embaixo. É ou não é verdade? E o que é pior, a gente não consegue identificar. Você acabou de guardar uma camiseta, mas tem alguém que tira a camiseta do lugar. Sempre. E você meia hora depois vai procurar a bendita camiseta que você foi guardar. Ela não está mais lá. Só que quando a esposa vai, ela está. Ela muda de lugar, irmão, impressionante. Toalha, sabonete, pasta de dente, comida na geladeira, some tudo. É ou não é verdade? Isso é um complô contra a gente. Foi tudo arquitetado. E elas nem precisam procurar. De olho fechado, elas conseguem localizar tudo.
É um talento. Por elas terem essas habilidades, é difícil se sujeitar. Porque além de fazer tudo, ter que se sujeitar ao caboclo. Mas Jesus disse que é em amor. É o sacrifício que a esposa faz. E o homem? O homem ama de maneiras diferentes. Para muitos homens, amar é dar provisão. Provar que ama é colocar comida na mesa. Para outros homens, a maioria deles não são melosos, não necessitam de afirmações. Para ele é mais difícil, mas o Senhor diz: você tem que fazer. Você tem que amar tua esposa como Cristo amou, a ponto de morrer por ela. E o que Paulo está me dizendo aqui? Ele está dizendo, cara, escolha ser feliz. Não é difícil renunciar coisas. Não é difícil renunciar desejos, vontades. Quando você ama o teu próximo, principalmente o seu cônjuge. Decida fazer daquele momento o melhor. Eu acho que não há nenhum de nós aqui, casados, que consegue olhar para trás e dizer, olha, dos 25 anos de casado que eu tenho, não tem um momento só que eu me arrependa. Aí é ser muito hipócrita. Porque não raras vezes a gente olha para trás e a gente se arrepende do tempo que a gente perdeu, se arrepende da briga que a gente teve, da discussão que a gente teve, que era desnecessária. Não precisava. Quando você coloca na frente, no lápis assim, você diz, por que eu perdi esse tempo? Por que passei uma semana de bico inchado, virado de cara um para o outro? Por quê? E geralmente a gente consegue olhar isso depois que a vida passa rápido. Depois de um tempo. Bem depois da maturidade. Então você começa a perceber que o tempo é para ser vivido da melhor maneira possível. E o momento que você tem é justamente o agora. E eu tenho que pensar nisso no agora. Aqueles que já perderam seus entes queridos, como é o caso do pastor Henrique, se ele pudesse voltar atrás e refazer muitas coisas, refazia. Se nós pudéssemos voltar atrás e refazer momentos com a nossa família, refazíamos. É ou não é verdade? Então é hora de cuidar disso. Porque a gente não sabe se vamos amanhecer vivo amanhã. Ainda mais em época em que todo mundo pode estar contaminado com o Covid e você não sabe o que vai ser da sua vida. Nós temos que viver bem o agora, então eu preciso escolher o agora. Esse é o meu momento. Se eu posso escolher discutir ou conversar, eu vou escolher conversar agora. Entende? Esse é o momento que eu preciso entender que 5 minutos que eu passei brigando são 5 minutos da minha vida que eu perdi. É bem verdade que aqui no Brasil a gente está vendo a longevidade ser aumentada e os homens e mulheres indo de 70 a 80 anos com um pouco mais de saúde, mas em média, quando chega a 70 anos, já passou a fase, agora é mais tentar viver mesmo. Então, se observar a fase de 70 anos, na minha idade, que sou bem novo ainda, cara, eu só tenho 24 anos para viver legal. Daqui a pouco tem 20 só. Daqui a pouco tem 10. E vai chegar um dado momento que eu não tenho mais nenhum. E quando eu olho para essa realidade, eu percebo que eu não tenho nenhuma pela frente. Eu tenho só o agora. Eu demorei muito tempo para entender isso. Perdi muito tempo brigando com a minha esposa, sendo xarope, chatão. Sabe o chato da família? Eu. O xarope chegou, eu. Que triste. Perdi muito tempo com isso. Eu não quero mais isso. Eu preciso aproveitar o meu tempo. E Paulo diz, aproveite o tempo, porque o dia é mau. Faz da sua casa o seu melhor lugar. Mesmo que você chegue pilhado. Quando você chegar angustiado, pilhado em casa, chama a tua esposa na porta de casa, nem entra. E diz, amor, eu estou muito estressado. Muito, muito mesmo. Ora comigo aqui agora. E diz, Senhor, limpa esse estresse, porque o meu ambiente aqui de casa é um ambiente de paz. Você vai ver como isso é diferente. Você vai ver como o diabo fica do lado de fora.
E quando a gente não faz isso, você senta no sofá, parece que o controle só te apresenta coisa que alimenta a tua ira. Tudo conspira para uma resposta grosseira. Então a gente pode escolher. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo disse entre pais e filhos: filhos devem honrar seus pais e pais não provocar a ira de seus filhos. Significa uma convivência pacífica entre ambos. Eu não tenho mais tempo para falar sobre isso, mas eu posso lhes afirmar de maneira muito clara. Gente, agora que eu vi que o meu relógio está colocado ao contrário, eu tirei para brincar com a neném, coloquei ao contrário, eu estou olhando, esse 8h30 nunca sai de 8h30, rapaz. Olha só que coisa mais triste. Mas eu vou parar. Eu tenho entendido no Senhor que ser pai é um privilégio. Ser avô é um privilégio ao cubo. Ter uma família é um dom de Deus. Poder abraçar filhos é a coisa mais boa do mundo. Poder abraçar a esposa é um privilégio. Mas maior privilégio é você poder dizer: mãe, bênção. Pai, sua bênção. Esse é o maior privilégio. É um privilégio você poder ter sua mãe viva ainda. E saber que ela não vai durar para sempre. E saber valorizar cada minuto que você tem com ela. Sabe por quê? Mãe só é uma. Sua avó pode ser a melhor do mundo, mas mãe só uma. É triste e lamentável ver o desprezo que essa geração tem gerado dentro de si pelos seus pais. Queridos, honrem seus pais. Honrem, mas honrem da melhor maneira possível. Sabe, não negue um abraço. Não negue um beijo. Não permita que isso seja furtado de você. Porque pode chegar o tempo em que você queira isso e não tem mais. Em que você vai ter que se contentar só com os retratos ou com as lembranças. Eu ligo para minha mãe constantemente. Às vezes ligo só para dizer: benção, mãe. E ela diz: Deus te abençoe, meu filho. Era só isso, mãe. Tchau. Ela diz: ué, só isso? Só isso, mãe. Só para ver se a senhora está bem. Tchau. Eu fui criado dentro de um ambiente onde a palavra amor não existiu. A primeira vez que eu ouvi "eu te amo" de minha mãe foi há 4 anos atrás. Foi a palavra mais emocionante que eu já ouvi na minha vida de mãe. Minha esposa me ensinou a amar. No ambiente que eu cresci, eu e meus irmãos, a gente aprendeu a bater e apanhar. Esse foi o ambiente. Mas hoje eu tento aproveitar cada minuto com ela e com a minha sogra, que é outra mãe. Porque só tem elas. E você vai perder os seus. Filhos perderão seus pais. Pais perderão seus filhos. Então por que perder tempo? Por que perder tempo? Entende? Não passe uma noite sem dar um beijo, sem dizer te amo, sem abençoar. Não perca tempo, irmão. Paulo está dizendo em todo o capítulo: honrem. Façam enquanto vocês estão vivos. Há poucos dias eu vi uma cena de um velório aqui em Dourados. Até que ridículo o escândalo que a pessoa fez em cima do caixão. Mas um pouco antes, ela estava com o namorado durante os minutos do velório.
beijando e de boa, e depois fez um escândalo no caixão. Geralmente pessoas assim choram de remorso, porque não deram aos seus entes queridos, aos seus pais, a honra que deveriam dar enquanto estava vivo. Honre-os, ame-os, e paizinhos, aproveite cada sorriso do seu filho. Aproveite seus netos. É a melhor coisa da vida. O que passa disso é dor, canseira e enfado. Portanto, o que dá alegria para nós é chegar em casa, ter uma esposa ou um marido que te ama, e ter aquele montoeira de bacurizinho para você sustentar. É uma coisa boa demais. Deus me deu 2 filhos maravilhosos, que eu dou a minha vida tantas quantas vezes possível for por eles, e pela minha esposa. Eu queria ter 5, e ela não pôde. Eu fico imaginando a minha casa com 5, cara. Uau! Pensou que penca, coisa mais boa. Eu me lembro, nós éramos em 6. Nós disputávamos uma bolachinha Maria, nós dividíamos ela em 6 pedaços. Era uma benção. Claro que era uma brigueira da pega. Mas qual é o irmão que não briga só para depois se abraçar? E o que é pior é o pai e a mãe, no meu caso a mãe, fazer a gente se abraçar brigado. Isso é difícil. Vocês já passaram por isso também. Mas são lembranças que me ensinam a viver e aproveitar cada minuto do que sobra, do que me resta. Então, se eu fosse vocês, queridos, tanto você que está em casa, quanto você que está aqui, não faça outros planos para 2021. Faça apenas esse: eu vou ser a melhor pessoa para minha família. Vou fazer da minha família o meu melhor lugar. Eu vou andar em amor. Se a gente conseguir só cumprir esse projeto de vida, andar em amor, você vai perceber que todas as outras coisas que você sonha virá na sua mão. Porque Deus usará pessoas das quais você tratou bem para te abençoar. Não perca tempo. Não jogue fora as oportunidades. O último, e eu deixo para outro dia, Paulo também nos ensina a viver enquanto que sociedade, no trabalho, com os patrões, com os funcionários, com os amigos, em respeito, em honra, em cuidado, em cumprir horário, em ter caráter, enfim. Eu queria que você ficasse em pé. Talvez, se faz tempo que você não fala com seu pai ou com a sua mãe, não espere mais nem um dia. Se tem de pedir perdão para alguém, se a tua alma te incomoda, não espere mais nem uma noite. Se tem de melhorar o ambiente familiar, não espere para o ano que vem. Começa agora. Tome a decisão agora. Saia daqui essa noite dizendo: olha, hoje vou consertar. Vou restaurar algumas pontes. Vou abençoar ao invés de criar celeumas. Eu quero orar com vocês. Mas também quero te pedir no nome de Jesus: não faça desta noite, desta mensagem, apenas mais um sermão. Você tem a opção de colocá-lo na sacola furada. Coloque na sacola que preserva e pratique. Hoje é o dia de você abraçar quem você pode abraçar. Agora é o momento de você amar quem você pode amar. Agora. Por quê, pastor? Porque você só tem agora. Só agora. Para terminar, há 12 anos atrás eu conversava com um amigo na porta do templo da Igreja Assembleia de Deus de Curitiba.
logo depois de um culto. E ele estava muito revoltado. Muito revoltado. Queria ir embora, queria bater, queria matar, mesmo depois de ter ouvido a palavra, tal. E eu disse: meu amado, não faz assim. Olha, você pode tomar essa atitude. Faça assim. A tua vida é preciosa demais, a da tua família é preciosa demais. Não tome essas atitudes que você está tendo agora. Isso vai prejudicar você. E ele não me deu ouvidos. Saiu esbravejando. Ele tinha tido um problema relacional muito sério. Saiu esbravejando, não quis ouvir o evangelho. E ao sair dali, ele passou em frente ao Shopping Miller e foi em direção à Rua 15, no centro de Curitiba, irado, olhando o celular. Ele tem um túnel onde você passa e ele não prestou atenção. E ao invés de cruzar onde ele ia descer o túnel, ele passou direto e caiu. E o carro que vinha vindo arrebentou, morreu na hora. Tudo se perdeu. Tudo se perdeu. Por milésimos de segundos. Nós só temos agora. Então, se você não disse para a tua esposa que você ama ela hoje, agora é agora. Se você não disse para o teu marido, para os teus filhos, se você não amou teu pai e tua mãe, não honrou, agora é agora. Não perde mais tempo. Disse Paulo, aproveitando bem cada oportunidade. Eu aprendi, queridos, a nunca perder a oportunidade de um abraço. Nunca perda a oportunidade de amar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém que nos amou de maneira profunda, de forma que não merecíamos, foi teu filho Jesus. Ele nos amou porque o Senhor nos amou. Ele nos amou porque o Senhor é amor. Ele nos ensinou a andar em amor, embora seja isso muito difícil. Mas, Senhor, nós aprendemos esta noite. E não queremos terminar essa noite do mesmo jeito. Não queremos terminar a vida do mesmo jeito, Senhor. Eu sei que nós temos o mau hábito de esquecermos aquilo que aprendemos. E as circunstâncias nos levam a não colocar em prática aquilo que aprendemos. Mas se eu posso te pedir, eu peço-lhe, Senhor, tanto a mim, tanto para com as pessoas que estão aqui nesse templo, mas também para todos aqueles que estão em casa, pela internet, ou nos assistindo pela TV. Em o nome de Jesus, Senhor, nos lembre disso o tempo todo. Faça com que nos tornemos como que uma memória viva, Senhor. E que o Teu Espírito nos ensine a viver cada minuto de nossa vida da melhor maneira possível. Porque não fomos feitos para viver em contradições ou guerrilhas, mas em amor. Então, Paizinho, Tu és Pai melhor e maior do que todos. Então abençoe seus filhos. Perdoa as nossas falhas. Perdoa por a gente não dar o amor que deveríamos dar. Por não cuidar como deveríamos cuidar. Então nos dê tempo de corrigir. Nós queremos corrigir. Dê tempo, Senhor, para perdoar quem precisa ser perdoado. Para pedir perdão para quem precisa nos perdoar. Para beijar a mãe, beijar o pai. Para não ficar só na lembrança, Senhor, e na saudade. Ensina-nos a valorizar o que temos agora. Aleluia. Ensina-nos a dar valor enquanto estão conosco e não quando perdemos. Ensina-nos a valorizar, Senhor, mesmo nas
nas chamadas de atenção, mesmo nas incompreensões, mesmo nas rabugices. Nos ensina, Senhor, porque isso nos faz tão bem. Viver cada momento em paz nos faz tão bem, nos dá saúde. Então abençoe a tua igreja, a igreja que me ouve agora, as pessoas que me ouvem agora. Que esta simples meditação se torne uma prática de vida para cada um de nós. Eu te imploro isso, Senhor, com muito amor, no nome de Jesus o Cristo, no nome de Jesus o Cristo, amém. Eu termino te pedindo, se você está em família, sei que a gente está limitado de abraçar, isso nos maltrata, mas se você está em família, dê um abraço bem gostoso na sua família. Que privilégio. É muito bom, não é? Eu termino esse culto dizendo: eu amo vocês de todo o meu coração. Vocês são uma igreja preciosa. Vão em paz. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vivam bem. Vivam bem.